Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Voz Corintiana para falar um pouco sobre o que mais importa nessa vida, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Aqui nesse vídeo, já tradicional de todas as segundas-feiras à tarde, para falar sobre algum tema específico, algum tema aleatório, hoje um pouco dos dois, né? Resolvi falar um pouco aqui sobre esquemas táticos, sobre falas de torcedores, achismos de torcedores, etc, 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 né? Existe uma música do Titãs, grupo de rock Titãs que eu gosto muito, que se chama A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana, né? Que dá pra gente fazer aí uma paráfrase com o futebol, que é às vezes, né, o melhor esquema tático de todos os tempos da última semana, né? Porque às vezes, né, no futebol a gente tem que pegar um recorte, né, da última semana, dos últimos 10 dias, é o que a gente grava na cabeça e a gente acha que é o que está funcionando, e às vezes esquece um pouco de histórico e tudo mais, né? Em conversas de WhatsApp, vendo redes sociais, etc, etc, né? Sempre que quando alguém sugere ou tem-se a ideia de que talvez o Corinthians vá entrar em campo num 4-3-3 ou algum esquema com 3 atacantes, a galera chia, meu Deus do céu, não tá dando certo esse esquema, que não sei o que, etc, 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 contra o Racing, né, depois do empate do 2-2, aliás, depois do empate do 1-1, quando o Martinez se lesionou, que ele foi pro ataque com 3 atacantes, né, dizem que ali matou o time, mas foi com 3 atacantes que nós fizemos também o 2-1 com o Yuri pegando a bola da esquerda, trazendo para o meio e chutando, né? Enfim, né? Vou trazer aqui alguns dados, tá? Sobre desde que o Ramon Dias assumiu, jogo a jogo, cada esquema tático que ele adotou e quais foram os jogadores que ele utilizou. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre números, tá? Trouxe aqui, ó, colinhas, tá? Fiz um trabalho de pesquisa, então valorizem dando like, se inscrevendo aí no canal. Tá? Ele estreou contra o Criciúma em casa, ganhando por 2-1 no 4-3-3. Tá? O ataque foi formado por Romero, Wesley e Yuri Alberto. Ganhamos. Depois ele foi visitar o Bahia num 3-5-2. O ataque foi Yuri Alberto e Romero. Tá? Ganhamos por 1-0, gol do Romero. Jogamos em casa, num 3-5-2, com o Grêmio, empatamos 2-2. O ataque foi formado por Romero e Yuri Alberto. Depois fomos visitar o Galo e tivemos a primeira derrota sob o comando do argentino. Perdemos por 2-1 num esquema tático de 4-4-2. O ataque foi Romero e Yuri. Depois jogamos em casa pela Copa do Brasil com o Grêmio 0-0 num 4-4-2, Romero e Yuri no ataque. Jogamos em casa contra o Juventude, iniciando o jogo num 4-4-2 com Wesley e Giovani, não sei se vocês lembram. Foi aquele jogo dos dois jogadores a mais, que depois, né, enfiou um monte de atacante lá. A gente tá falando aqui, né, de formações iniciais. Com o Grêmio, depois 0-0, 3-5-2 fora de casa na Copa do Brasil, a gente passou nos pênaltis, né, 3-5-2, Pedro Henrique e Romero no ataque. Depois a gente jogou com o Bragantino em casa 1-1, Romero e Pedro Henrique no ataque num 4-4-2. 2 atacantes. Jogamos fora de casa com o Bragantino pela Sul-Americana 2-1. Ganhamos fora de casa num 3-4-3. Foi o único jogo que o Ramon Dias utilizou esse esquema. Foi com Thales Magno, Pedro Raul e Giovani, né? Há quem defenda que nesse jogo o Thales foi meia, né? Mas eu discordo, eu acho que ele foi mais um atacante. Então foi um 3-4-3 e a gente ganhou. Depois a gente empatou com o Fluminense, fora de casa, 0-0 no 3-5-2, com Pedro Raul e Thales Magno no ataque. Perdemos em casa por 2-1 contra o Bragantino e nos classificamos nos pênaltis, tá? E num 3-5-2. Nesse jogo aí, bobeada para falar que até que jogou com um atacante, né? Mas o Garro jogou bem adiantado esse jogo. Foram Garro e Giovani no ataque. O Fortaleza, fora de casa pelo Brasileiro, num 3-5-2, perdemos por 1-0 com Pedro Raul e Thales Magno no ataque. Depois, jogamos fora de casa pela Copa do Brasil contra o Juventude, num 4-3-3. Fora de casa, 2-1 para eles, Pedro Henrique, Romero e Yuri Alberto. Nem foi um jogo desastroso, a gente foi salvo por um gol do Gustavo Henrique, né, no final do jogo lá, que
deu vida pra gente depois jogar em casa, né? Então dá pra ver aí que o técnico argentino ele vai mudando, né? De jogo para jogo os desenhos táticos dele ainda. Depois o Flamengo em casa, 2-1, 3-5-2, começou com o Magno, Thales Magno e o Héctor Hernandes, né? Mas o Héctor saiu rapidão, porque se lesionou, como sempre até aqui. Depois o Juventude pela Copa do Brasil, 3-1 em casa, num 4-3-3, com o Romero, Yuri e Thales. Com o Botafogo fora de casa, 3-5-2 com Thales Magno e Yuri Alberto. Fora de casa com Fortaleza, num 4-4-2 com Yuri Alberto e Thales Magno. Em casa, 4-4-2 contra o Atlético Goianiense, 3-0 com Romero e Yuri Alberto. Em casa, 3-0 contra o Fortaleza, num 4-4-2 com Romero e Yuri Alberto. Perdemos naquele jogo lá em Brasília contra o Tricas por 3-1, iniciando num 4-4-2 com Romero e Yuri Alberto, né? Mas foi um jogo bem atípico esse, né? Por causa das expulsões. Perdemos na Copa do Brasil o primeiro jogo contra o Flamengo num 4-4-2, aquele jogo que Garro e Coronado jogaram juntos, um dos poucos que eles iniciaram jogando juntos, iniciaram Yuri e Héctor. Depois aquele 2-2 que a gente sofre, reclama, dói até hoje contra o Inter, por 4-4-2, jogamos no 4-4-2, empatamos 2-2 com o Memphis e o Yuri no ataque. Depois do 5-2 contra o Atlético Paranaense, também no 4-4-2, com o Yuri Alberto e o Depay. 4-3-3 com o Flamengo em casa, 0-0. Jogaram Thales e Yuri Romero. E o Racing, agora 2-2, iniciando o jogo, né, num 4-4-2 com o Yuri e o Memphis. Depois jogando boa parte do jogo com o Romero ao lado desses dois aí, né? Então, eu acho que conclusão chegamos, né? Que o Ramon Dias varia bem, né, o desenho dele ali, né, do Corinthians, o esquema tático dele, às vezes com 3 zagueiros, às vezes com linha de 4, né? Então, aqui, ó, vou trazer para vocês. Ó, quem chegou aqui? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Luiz? No 4-3-3, ele jogou 4 jogos. De 12 pontos, ele conquistou 7. Se a gente considerar os 3 atacantes, né, foram 5 jogos, de 15 pontos ele ganhou 10, tá? Então, com 3 atacantes, ele teve 66% de aproveitamento, né? Com 2 atacantes, juntando 3-5-2 e 4-4-2, de 60 pontos, ele fez 43% desses pontos aí, tá? 26 pontos desses disputados. Então, quando vamos jogar com 3 atacantes, o torcedor torce o nariz, né? É claro que a gente às vezes tem algum jogo bem específico que fica gravado na nossa cabeça que foi mal, etc, etc, etc. Mas também tem jogos que foram bons, que às vezes a gente também tem que, às vezes, se dar conta disso daí, tá? Que nem tudo é terra arrasada e também nem tudo às vezes é mil maravilhas, né? Com o 4-4-2, a gente ganhou 17 pontos de 36, né? Dá um pouquinho menos aí da metade desses pontos conquistados. São 4 vitórias, 5 empates e 3 vitórias, né? Então, às vezes a gente tem que também parar, se debruçar. Claro que é o que eu sempre digo, futebol nem sempre é somente números, né? A galera às vezes acha que o futebol de verdade é como o Futebol Manager, por exemplo, que é um computador ali processando e cruzando dados para chegar num resultado, né, num desempenho, e não é assim, né? Por exemplo, né, agora parece que o André Ramalho está num mau momento, com o qual eu discordo. Eu acho que, por exemplo, contra o Racing ele jogou muito, mas o time tem tomado 2 gols, não sei o quê, mas, pô, a culpa é só dele, né? Às vezes a gente grava uma má atuação de um jogador e fica remoendo ela durante muito tempo, e às vezes isso não condiz com a realidade. Então, o objetivo desse vídeo aqui, às vezes, antes da gente sair, né, discutindo, debatendo, vociferando contra um esquema tático, contra determinada opção do treinador, vamos parar, analisar e ver se é isso mesmo, né? Então, eu ainda fico com o 4-4-2, porque as melhores atuações, né,
ainda acho que foram sob esse esquema tático. Mas o 4-3-3 ou 3-4-3, né, como já foi utilizado uma vez, também não é de se descartar e também pode ser bem útil em determinados momentos, tá? Principalmente jogando em casa na nossa arena. É isso aí, voz corintiana. Fiquem com Deus, até a próxima. Vai, Corinthians!